menos mais 30 milagres para falarmos, irmãos, acerca das grandes obras que Jesus realizou. Eu convido os amados irmãos a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho que escreveu o amado médico Lucas, no capítulo de número 7, o versículo de número 1 a seguir. Glórias a Deus. Capítulo 7 do nosso Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 1. A minha Bíblia traz o título: Centurião revela a sua fé em Jesus. Quantos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas este favor, pois trata nosso povo como elevada consideração, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhes alguns amigos para lhes entregarem a seguinte novidade: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o meu teto. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ter convosco. Mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Amém? Podemos sentar, as palmas louvam o Senhor. Glórias a Deus. Que palavra gloriosa, meus irmãos. Aleluia. Irmãos, esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, e é um texto tão interessante, irmãos, que nos leva a pensar que tem muitas coisas aqui que parece que estão fora do lugar. Parece que a ordem natural das coisas aqui se inverteram. Pense bem, a Bíblia diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, ensinando a palavra de Deus. Ele agora desce para Cafarnaum, pois ele havia sido expulso da sua cidade natal, e em Cafarnaum ele estabelece ali uma espécie de comando dos apóstolos, um cartório apostólico, onde ele passa a ensinar os seus discípulos, ele passa a morar nessa cidade, e ele está agora chegando na cidade, e vem de encontro a Jesus alguns anciãos. E por que eu digo que parece que as coisas estão fora do lugar? Porque os anciãos da cidade, os anciãos de Israel, eles permaneciam às portas da cidade,
para fazer o papel de juiz de pequenas causas. Eles ficavam ali para julgar as demandas do povo. As pessoas vinham até os anciãos para interceder por alguma causa e os anciãos davam resposta. Mas agora os anciãos estão vindo até Jesus para interceder por um homem que é centurião. Por que as coisas estão fora do lugar? Porque talvez o centurião era aquela pessoa mais odiada depois de um publicano. Israel tinha horror de publicano, porque eram pessoas que serviam a Deus, mas que também serviam a Roma, para justamente arrancar impostos daquele povo. Mas o centurião era uma figura odiada também, porque embora fosse uma figura de autoridade, era também a expressão da opressão de Roma para com Israel. E Jesus está ali espantado com o que ele está ouvindo, porque aqueles anciãos, que eram homens religiosos, vieram suplicar em favor de um centurião, e eles trazem uma nova surpresa. Ele diz assim: Senhor, atenda ao pedido deste homem. Sabe por quê? Porque ele é merecedor de receber a sua atenção, porque este homem é amigo do nosso povo. E digo mais, este homem centurião, ele quem fez, edificou, foi ele que construiu a nossa sinagoga. Eu fico imaginando, um homem que não tinha nada com Israel, um homem que era responsável por manter a opressão sobre Israel, é um homem considerado por Israel, porque Israel para ele só tem dois povos, o povo de Deus e o gentil. Aquele homem é um gentil, tem nada com Deus, mas é um homem que revela um coração generoso, porque ele constrói a sinagoga, lugar de adoração do judeu. Então aqueles anciões intercedem dizendo a Jesus: este homem, ele é bom, ele merece a sua atenção. Foi ele que construiu a nossa sinagoga, a sinagoga esta, que há 4 versículos atrás, há 4 capítulos atrás, está Jesus ali dentro, expulsando um demônio de um homem que estava possesso dentro do templo de Cafarnaum. E a Bíblia diz então que Jesus admirou-se de ouvir estas palavras. Percebe que alguma coisa está fora do lugar? Geralmente quando Jesus opera os seus milagres, quem se admira são os homens, mas agora quem está admirado é Jesus. É interessante que Jesus, ouvindo estas palavras, ele diz: eu vou para a casa dele, e se pôs a caminho da casa do centurião. Nós ouvimos aqui hoje a nossa irmã cantando: o milagre vai na tua casa, a cura vai na tua casa. Jesus está pronto para ir para a casa de alguém aqui nesta noite. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Jesus se pôs a caminho daquela casa, e eu fico imaginando o coração de Jesus em pensar neste homem. E no caminho os anciões dizem assim para ele: Senhor, a causa deste homem não é com a família dele. Ele não está pedindo por um filho, ele não está pedindo para o Senhor ir lá para ver a esposa dele, ele não quer que o Senhor vá lá atender um amigo. Ele está pedindo socorro por um servo que ele tem. Ele está dizendo que este servo está paralisado e terrivelmente atormentado. Eu fico imaginando o coração de Jesus, as admirações, as ponderações que Jesus está fazendo acerca deste homem. Tudo aquilo que este homem representa de mal, na prática ele está mostrando totalmente o contrário. E Jesus está indo com alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui revela-se o caráter desse centurião.
Sabe qual é o caráter desse centurião? É o caráter altruísta, que se importa com o outro sem nada querer em troca. Porque este é um verdadeiro caráter do cristão. É ajudar alguém que não pode te retribuir o favor. Aonde está a excelência de você interceder pela vida do outro? É não querer nada em troca. Ele não está intercedendo por um figurão de Roma, por um governador. Ele não está intercedendo pelo imperador. Ele está intercedendo por um servo, que se viesse a morrer, ele punha outro no lugar. A figura do centurião era vista como alguém soberbo, como alguém presunçoso. Mas este homem está mostrando totalmente o contrário. Ele está preocupado com um servo. Ele é centurião. Ele manda em 100 homens, mas tem um que está doente. Ele está dizendo assim, não, vai lá e busca um homem chamado Jesus, porque eu já ouvi falar que este homem tem poder de curar e de libertar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu olho um Jesus que está a caminho, e ele está ouvindo estas coisas, e o coração de Jesus, irmãos, eu creio que estava já conduído. Ele já estava movido de íntima compaixão por conhecer este homem e por ajudar aquele que precisava. Mas é interessante que no meio desta trajetória vem um outro grupo de pessoas. A Bíblia diz que os amigos do centurião vieram ao encontro de Jesus lhe trazer uma mensagem. E a mensagem era a seguinte: Senhor, não se incomode, porque o nosso amigo centurião pediu que viéssemos lhe falar que ele não é digno do Senhor entrar na casa dele. Não precisa seguir até lá não. Ele não se sente digno de recebê-lo debaixo do seu teto. Tem mais, Senhor. Ele pediu para a gente lhe pedir desculpa, porque também ele diz que não é merecedor de estar na tua presença. Por isso ele não veio pessoalmente falar com o Senhor. Que coisa, irmãos. Certamente aquele centurião, pela amizade que tinha com os judeus, ele entendia que um homem santo que entrasse na casa de um gentil, ele seria contaminado. E ele, respeitando a santidade de Jesus, diz assim, ó, fala para ele, não precisa vir. Não precisa vir. E eu também não vou ir ter com ele, porque eu não sou merecedor de estar na presença de um homem como ele é. Que coisa linda, você já pensou uma coisa dessa? Não é uma coisa forte, irmão? Pense bem uma coisa. Quando Jesus ouviu estas palavras, Jesus parou. E a Bíblia diz que agora ele não está só espantado, ele está maravilhado com aquilo que ele está ouvindo. Você já imaginou, irmãos, se nós tivéssemos esta condição de maravilhar Jesus com a nossa conduta de vida, com a nossa reputação, com a nossa maneira de ser, de existir, de falar, de agir? Você sabe, irmãos, o que é que as pessoas falam ao teu respeito? Como é que as pessoas se dirigem quando estão falando da sua pessoa? Alguém que não prestava aos olhos de Israel está sendo ovacionado pelos religiosos da época. Alguém que era detestável aos olhos de quem estava oprimido estava sendo exaltado pelos religiosos da época, dizendo assim, ele merece a sua visita, Jesus. Sabe o que eu acho lindo? É que o homem diz assim, eu não sou digno. Como não é digno? Como que uma pessoa que tem tudo, que tem poder, que tem autoridade nas mãos, que tem condição financeira, que tem representatividade, que podia ter chegado lá e ter mandado Jesus ir lá, porque Jesus era judeu e estava submisso às ordens de Roma. Ele não ousou. O homem era digno porque tinha coração generoso. Ele era digno, sabe por quê? Porque ele construiu a casa de adoração em Israel. Ele era digno, irmãos, porque não estava pedindo para si mesmo, mas estava intercedendo pelo servo. Aleluia, Jesus. Ele era digno porque reconhecia
que toda a autoridade que estava sobre ele era incapaz de resolver o problema do seu servo. Mas ele diz assim: eu não sou digno e nem tampouco merecedor de estar na sua presença. É uma lição para nós, irmãos. Quantas vezes a gente acha que Deus tem que fazer alguma coisa por nós, porque a gente vem para a igreja em todo culto, porque a gente é fiel no dízimo, na oferta, porque a gente tem joelho no chão, e a gente se acha na condição de merecedor das bênçãos de Deus, quando tudo que nós vivemos é pela graça de Deus, simples e unicamente porque Ele nos ama, não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é porque Ele me ama, é porque Ele te ama, que Ele gosta de socorrer, que Ele estende a sua mão, que Ele vem em mãos de ajuda, é porque Ele te ama, não é porque você merece. Na vassoura canta. Ei, Ralamas, Shabadá, que assoube eterno. Existe um Deus que está pronto a nos socorrer aqui nesta noite, mas não é porque merecemos, é porque Ele nos ama. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então Jesus está maravilhado com tudo que ele já estava ouvindo acerca deste homem. Mas agora este homem surpreende Jesus mais uma vez, dizendo: Senhor, não precisa vir aqui não tem esse trabalho comigo, porque eu sou um homem que exerce autoridade, eu sei o que é isso. Eu tenho 100 homens no meu comando, e eu digo a um, vai, e este homem sabe o que ele faz? Ele vai. E se eu disser para o outro, vem, sabe o que ele faz? Ele vem. E se eu digo para o meu servo, faça, sabe o que ele faz? Ele faz. Por isso eu sei, Senhor, que o Senhor não precisa se deslocar até a minha casa. Basta uma palavra, e de onde o Senhor estiver, o meu servo será curado. Ei, amasso de canda, orianda lamas. Basta só uma palavra sua, e o meu servo será curado. Você veio esta noite, entrou esta casa, quem sabe você veio pensando em tantas coisas, mas você surpreendeu Jesus nesta noite fria, saiu do teu aconchego, veio aqui adorar a Deus, e o Senhor está dizendo: eu vou na tua casa, louvado seja o nome santo de Jesus. E então Jesus olhou para aqueles homens e disse: eu nunca vi fé tão grande assim em Israel, como eu vi hoje a fé desse centurião. E uma coisa preocupante, Jesus diz em Mateus, ali no capítulo 8, a partir do versículo 5, lá no finalzinho desta passagem, Jesus vai dizer assim: este homem está nos ensinando uma coisa valiosa, que aqueles que fazem parte do reino, naquele dia, poderão ser lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas eu vos digo, que muitos outros vão assumir o lugar destas pessoas, vindo do Oriente, do Ocidente. O que Jesus está dizendo? Lembra quando Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Tem muita gente enganada, irmãos, achando que porque não falta no culto, achando que porque tem vida de oração, achando que porque dá dízimo, achando que porque socorre alguém que está em necessidade, faz tantas coisas, e acha que por causa disso está garantido. Ninguém está garantido por obras, irmão. Ninguém está garantido pelo que faz. Jesus conhece o coração.
A Bíblia diz, irmãos, que certa vez entraram 2 homens no templo. Um deles era fariseu. E ele chegou à presença de Deus e ele disse: Senhor, graças eu te dou, porque eu sou dizimista, eu sou um homem que dou esmolas, eu oferto, eu jejuo, eu faço as minhas orações. E olhou para um publicano que estava do lado e disse assim: graças eu te dou, porque eu não sou igual a esse daí. E o coitado daquele homem ficou em pé lá na porta, enquanto o outro estava no altar. Que coisa, hein? Não é preocupante isso? Um está no altar, justificando a si mesmo pelas obras que fazia, e o outro nem se achegou a entrar, ficou na porta. Mas lá na porta, ele diz assim: Senhor, eu não sou digno mesmo de estar na sua presença. Sou miserável, sou pecador. E ele começa a dizer o que ele é diante de Deus. E Jesus olha para a multidão e diz assim: qual dos dois você acha que saiu justificado da presença de Deus? Irmãos, cabe a nós reconhecermos que a gente pode ser a melhor pessoa do mundo aos olhos de quem quer que seja, mas que quando a gente chega na presença de Deus, miserável homem que sou, como disse Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo chegou a dizer: eu esmurro meu corpo para não fazer a vontade da minha carne, eu esmurro meu corpo para que eu não venha submeter ao desejo que está no meu coração em realizar, porque existe uma luta dentro de mim. Nós não estamos aqui porque temos vontade de estar, não, irmãos. É uma necessidade da nossa alma, esta presença que foi manifesta em nosso meio nesta noite. Mas eu queria que você pregasse só um pouquinho comigo nesta noite, porque aquele homem disse para Jesus: eu sei o que é autoridade, Senhor, porque eu digo a um vem, e ele vem, eu digo para o outro vai, e ele vai, e eu digo faça, e é feito. E nós temos este poder dado por Deus, em o nome de Jesus Cristo. Eu posso nesta noite dizer: enfermidade, vai. Saúde, vem. Complete aí: desemprego, porta aberta, vem. Vamos fazer melhor? Enfermidade, sai. Saúde, vem. Desemprego, sai. Oportunidade, vem. Manifestação do poder, vem. Todo mal, sai. E faça por nós, Deus, aquilo que apraza o seu coração nesta noite. Entra com a tua providência na minha vida, na vida da tua igreja. Curas e enfermidades, Senhor. Livra e liberta de todo mal. Que tudo aquilo que não provém de ti caia por terra nesta noite, e o seu nome seja glorificado para o louvor da glória de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Um homem que se julgava indigno, os anciões olham e dizem: ele merece. O homem que se julgava indigno, os religiosos intercedem por ele. O homem que se julgava indigno tem amigos que vêm representá-lo diante de Jesus. Um homem que se julgava indigno, ele não está pedindo para si mesmo, mas está pedindo por alguém que com certeza ele investiu o seu tempo e o seu dinheiro buscando a cura daquele homem, e a posição que tinha, certamente ele intercedeu frente a alguém que poderia ajudar, mas ele reconheceu que com toda a sua autoridade, ele não tinha poder nem autoridade sobre aquela enfermidade.
E me chama a atenção que aquele homem entendeu, irmãos, que aquilo não era uma doença comum, não. Porque quando ele manda o recado para Jesus, ele diz assim: o meu servo está paralisado e terrivelmente atormentado. Ele disse: essa doença só pode ser espiritual. Tem que ter alguém com autoridade sobre espíritos para repreender este mal. Por isso ele disse: Senhor, eu reconheço a autoridade que o Senhor tem sobre as enfermidades, sobre os espíritos malignos. Este Deus que estamos pregando aqui nesta noite tem autoridade sobre toda e qualquer situação contrária na nossa vida. Este homem indigno, ele tem o seu próximo como igual. O caráter deste homem revela alguém que não tem soberba, que trata um servo como se fosse um amigo, e ensina para mim e para você nessa noite, que se eu quero a visita de Jesus na minha casa, o primeiro passo que eu preciso tomar é entender que eu sou indigno de receber, que eu não mereço, mas que eu reconheço que todo o poder e toda a autoridade está na palavra de Cristo Jesus. Por isso eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Aleluia, Jesus. E eu quero orar com você nessa noite, pedindo a Deus que venha sim visitar a sua casa, mas crendo que só basta esta palavra para alcançar aonde está o seu problema nesta noite. Eu não sei se o seu problema é algo que tem paralisado a sua vida. Quem sabe paralisa a vida profissional, quem sabe paralisou a vida sentimental, quem sabe tem uma paralisia espiritual, quem sabe você tenta avançar em algum campo, alguma área da sua vida, mas está paralisado, parece que não vai. Isso está te atormentando, está te tirando a paz, está te tirando o sossego. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe a diferença do que é ser provado e o que é ser tentado? Você sabe como você consegue discernir o que é tentação e o que é provação? Os dois te trazem grandes lutas, mas a tentação te tira o juízo. A tentação perturba e rouba a sua paz. Quando é uma provação, acontece o que for com você, a sua paz permanece. Você tem equilíbrio. Se nesta noite alguma coisa que tem paralisado a sua vida está te perturbando, repreenda isso, porque Jesus quer libertar hoje. Hoje é o dia de Jesus lançar por terra esta paralisia que perturba a sua vida. Eu quero orar por você, e eu quero pedir a Deus nesta noite que vá na sua casa. Eu sei que nós não somos dignos, eu sei que nem merecedores, mas Jesus tem prazer em ir na sua casa. Eu quero que você identifique para onde você mora hoje e vire sua mão para lá e diga: Senhor, vai lá na minha casa. Aquela situação que está paralisada, Senhor, coloca as tuas mãos. Basta uma palavra sua agora, Senhor, e eu sei que esta paralisia vai sair de lá. Eu sei que todo este tormento que está se levantando lá vai cair por terra, porque poderoso é o Senhor para realizar milagres na minha vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aí está a tua igreja, Senhor, com as mãos erguidas, com as mãos levantadas. Deus amado e querido, nós queremos nesta noite dizer: vai embora toda a enfermidade, vai embora todo o tormento, vai embora toda a perturbação, vai embora, Senhor amado e querido, o desemprego, vai embora, Senhor, a doença, vai embora, Senhor amado e santo, toda a depressão, vai embora agora, Senhor, e dê lugar à saúde, à restauração, às portas abertas. Vem sobre nós, ó Deus, a sua graça, a sua unção, o seu poder, o seu renovo. Vem sobre nós, ó Deus, a sua fortaleza, o seu revestimento. Vem sobre nós, ó Deus amado e querido, com tuas mãos santas, poderosas, estende sobre a nossa vida, nos livra, nos guarda nesta noite, pois, ó Deus
Deus amado e querido, aquele centurião disse: a um servo eu mando fazei, e ele o faz. O Senhor, ó Deus, tem poder, ó Deus, para realizar, tanto o querer quanto o efetuar está em tuas mãos. Faz nesta noite, Senhor, o milagre, ó Deus amado e santo, que a sua igreja se reuniu para buscar neste lugar. Opera de forma gloriosa e cumpre, Senhor, o teu querer e a tua vontade em nossas vidas. Nós te pedimos todas estas bênçãos, certos e agradecidos da vitória. O Senhor vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, e amém. E graças a Deus, as palmas louva o Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Meus amados, queridos irmãos, nós agradecemos a Deus pela tua vinda nessa noite.